Oi pessoal, eu sou o William da Mendes Decor e vim aqui nesse vídeo mostrar para vocês um tipo de móvel aí que vai ajudar você a faturar os seus primeiros R$7.000 mensais. É um banco, é muito simples de fazer e para você estar vendo como é simples, eu vou estar usando aí um arco de serra, um esquadro, uma lima e uma trena, e é claro a máquina de solda depois para soldar tudo. Mas como vocês podem ver, ele é simples, que não precisa nem de você ter uma esmerilhadeira para fazer ele. Você consegue fazer apenas com arco de serra, e se você ainda não tem uma esmerilhadeira, você vende depois o móvel e consegue comprar uma esmerilhadeira aí, que vai deixar o seu serviço muito mais rápido. Mas tem como fazer também usando apenas o arco de serra, que também não é um serviço muito demorado. Você com arco de serra você vai conseguir fazer aí seu banco em menos de um dia de serviço. Pessoal, eu vou medir aqui, só simular, porque eu já medi, deixei marcado certinho aí onde eu vou cortar. E para acelerar o vídeo, para mim não perder tempo, então eu vou cortar agora, mostrar para vocês como que a gente corta usando a serrinha. Eu usei o esquadro para fazer os riscos certinho, fiz um risco reto de 90 graus, depois fiz os dois 45 graus aí que eu vou usar para tá fechando o metalon e deixando a perna do banco aí no formato de um U. Vamos lá, a serrinha. Depois de cortado, vou usar a lima aí para tirar as rebartas. Como vocês podem ver, pessoal, aí ó, o corte ficou bem certinho. Não ficou nenhuma fresta grande, ó. Dá para soldar perfeitamente aí. E dá para vocês verem que dá para fazer sim corte com a serrinha. Da mesma forma, o outro lado já está marcado, então eu vou cortar na marcação. Agora vamos conferir o esquadro.
perfeitamente no esquadro aí, agora é só nós travar ela. Do outro lado também, ó, no esquadro certinho. Então agora nós vai para a parte da soldagem dela, da trava, para travar ela, para fixar ela na parte do banco. Ó, a outra parte eu já tinha cortado e como vocês podem ver aí, eu estou fazendo no metalon 30-30, no perfil do metalon 30-30, e ele deixa o banco esteticamente mais bonito, porque nós vai estar usando aí também uma pranchinha de 3, daí para não ficar muito fino o metalon a gente usou o 30-30. Depois vocês vão estar vendo aí com a minha esposa a preparação da madeira. Pessoal, para a gente travar ele na hora de soldar, de dar o ponteamento, a gente usa esse esquadro magnético aqui, ó. Só que ele não é muito confiável, então você coloca ele e sempre confere o esquadro com o outro esquadro para ver se ele está certinho mesmo. Travemos com o esquadro, vamos conferir. Aí, ó, tá perfeito o esquadro, ó. Um lado, o outro também. Agora é só a gente pontear ele, tá travando a solda. Então, pessoal, para fazer essa solda aqui, esse móvel, eu estou usando essa maquininha aqui da Box. Ela não é uma máquina cara, é uma máquina aí que eu paguei menos de R$600. E ela atende perfeitamente aí para esse tipo de serviço. E ela é uma máquina aí que solda eletrodo, revestido e solda TIG também. Mas a gente vai estar aí usando o eletrodo revestido mesmo. Então, pessoal, se vocês não têm aí uma bancada de ferro, uma bancada de chapa, vocês podem estar usando aí da forma que eu estou fazendo aqui. Estou usando uma bancada de madeira e coloca aí o cabo terra direto no metalon aí, vai funcionar também perfeitamente. E agora eu vou fazer um ponteamento. Eu gosto de pontear primeiro, travar a peça primeiro para conferir o esquadro depois. Se alguma coisa fugiu do esquadro, é só um pontinho, a gente corta, acerta e torna a travar outra vez. E porque se você correr já o cordão de solda e depois que você soldou tudo, você percebeu que está fora de esquadro, daí já fica mais difícil corrigir o defeito. E como eu só vou fazer um ponteamento, então eu não vou estar nem usando aí uma blusa de manga comprida aí para o respingo da solda, que é coisinha rápida, coisinha pouca. Depois, a hora que a gente for fechar aí, a gente coloca os EPIs aí mais adequados. Aí, pessoal, a gente já travou, agora vamos dar uma conferida no esquadro para ver se está certinho, ó. Perfeito. Da mesma forma. Então agora a gente já pode correr a solda aí já na fechadura inteira aqui.
pessoal, da mesma forma eu só pontilho no lugar aqui e aí vou conferir o esquadro para depois dar andamento aí na solda. Gente, então o banco agora já está todo soldado, está tudo pronto, só falta a parte do acabamento da solda. Como eu falei para vocês, tem como fazer sem uma esmerilhadeira. É claro que vai dar bastante trabalho. Eu vou ser sincero para vocês, o negócio não é fácil, mas dá para fazer. Você, depois de soldado, você vai pegar uma lima e vai vir na solda e dar o acabamento que você ia dar com a esmerilhadeira, você vai dar com a lima. É claro que a esmerilhadeira você ia passar e ia ficar uma peça só, você ia conseguir comer toda a solda. Na lima você não vai conseguir fazer isso, mas você vai conseguir dar um aspecto legal já para depois você passa uma massinha, dá um fundo e pinta, você vai conseguir vender seu banco perfeitamente. Então, gente, eu estou falando isso para dar um acabamento na lima, coisa, não é porque eu quero que vocês trabalhem com a lima, não. É para aquele que não tem ainda uma esmerilhadeira, está sem dinheiro, sem verba aí para investir direto na esmerilhadeira. Então daí começa com a lima, dá um acabamento numa pecinha ou outra aí, consegue vender essa peça e gera o dinheiro para comprar, para investir na ferramenta. Porque, claro, com a ferramenta você vai ter muito mais produção e um acabamento aí melhor, de mais alta qualidade. Então, gente, isso aí eu estou falando para você que está começando agora, ainda não tem uma esmerilhadeira. Eu estou mostrando para você que é possível sim você começar sem uma esmerilhadeira. Só que você vai fazer uma peça ou duas aí, vai vender, vai gerar um dinheiro e compra uma esmerilhadeira, porque daí vai facilitar muito a sua vida. E eu sei que para quem está começando, às vezes não quer investir, não tem condição de investir um dinheiro em comprar um monte de ferramenta de uma vez. Então vai comprando aí devagarzinho as ferramentas que vai te ajudando muito. No caso, uma esmerilhadeira é uma ferramenta muito importante aí, porque você vai conseguir com ela dar o acabamento no metal, vai conseguir cortar o metalon, você vai conseguir lixar a madeira com ela. Então é uma ferramenta coringa que é muito importante você comprar. Só que quando você está começando e às vezes não tem o dinheiro para começar, para comprar ela logo de cara, então eu vou te mostrar uma alternativa que você vai conseguir fazer aí as suas primeiras peças e tá gerando um lucro aí para você estar investindo numa ferramenta que vai ser muito importante no seu trabalho. Então, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como é lixar com a lima. Não é fácil, eu já vou te dizendo que não é fácil, é um serviço bem pesado, mas tem como sim. Gente, ó, uma coisa que eu tinha começado a lixar aqui e esqueci de falar. Sempre é muito importante você caprichar na solda, para a solda ficar bem certinha, não ficar aquela solda nem muito alta, nem com buracos, para facilitar a sua vida, já que você vai lixar com uma lima, né, que é manual mesmo. Então, ó, a solda não ficou muito alta, ficou com um aspecto até bonito. E para facilitar o seu trabalho, você lixa assim, ó, sempre acompanhando tipo uma transversal na solda, que vai facilitar na hora de você desgastar ela sem que você machuque aí a peça do metalon aí. Como vocês podem ver, gente, já rebaixou bem a solda, ó. Ela já deu um outro aspecto. Se você lixar mais um pouco, ela vai chegar num padrão aí aproximado do ótimo. Mas é um serviço árduo, como eu digo para vocês. Como vocês podem ver, eu já cansei um pouco de fazer isso. Mas dá para fazer. Não é aquele serviço que fala, não dá para fazer. Dá para fazer sim. Como eu sempre digo, é muito mais difícil. Seria muito mais fácil e mais rápido com a esmerilhadeira. Mas se você ainda não possui uma, é sim possível você levantar um dinheiro assim para comprar uma. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui uma outra peça que eu fiz no mesmo metalon, com a mesma solda, para estar mostrando para vocês
a parte de dentro da solda, como é importante você trabalhar certinho a solda, para que na hora que você desbaste, você não fique com a peça fraca, que a solda dê uma boa penetração. Daí eu vou estar mostrando aqui por dentro da solda como que fica. Então, gente, eu acho que dá para vocês ver por dentro do metalon. Olha, para vocês verem aqui na ponta da lima aqui, vocês vão perceber que fez um cordão de solda por dentro da peça também. Isso é a penetração que a solda deu. Ela tanto soldou por fora quanto soldou por dentro. Ela realmente fundiu a peça. E isso, na hora que você desbastar a parte de fora da solda, você pode estar desbastando toda a solda, que ela ainda vai continuar soldada por dentro. Não vai ter aquele perigo de você desbastou e ela quebrou. É claro que ela enfraquece um pouco, mas não fica aquela solda que ficou só superficial. Você lixou a parte superficial, ela vai soltar uma peça da outra. Não, ela vai continuar soldada porque ela deu uma boa penetração. Aqui então, gente, é uma solda, ela estava igual a do outro lado, que mostrou no anterior aí, um pouquinho para trás no vídeo. Eu já dei uma lixada nela com a lima e vou mostrar para vocês que dá para baixar mais ainda sem comprometer a qualidade dela. Se fosse com a esmerilhadeira, você conseguiria aqui, na verdade, lixar tudo até virar uma peça só. Só que como a gente está lixando com a lima, a gente não vai conseguir abaixar tudo isso. Mas aqui, ó, ela já baixou bastante. Se você der mais uma baixadinha, você, na hora de preparar para a pintura, você passa uma massinha, dá uma lixada na massa e vem aí com fundo preparatório para tinta, e isso vai ficar quase que imperceptível que aqui tinha uma solda. Então, como eu havia falado para vocês, ó, eu lixei aqui com a lixa. Vocês veem, pegou um pouco aqui no metalon, mas foi só um pouquinho, não danificou a estrutura dele. Mas você tem que tomar cuidado sempre para não estar lixando muita parte da onde você não pegou, não soldou, para não enfraquecer o metalon. Aqui foi o lado que eu lixei e aqui é o lado sem lixar. Como vocês veem, dá uma boa diferença, mesmo com a lima dá uma boa diferença. Então sim, é possível você fazer um móvel aí e dar um acabamento com a lima. Só que, repito, é bastante pesado o serviço, mas dá para fazer. Aqui agora é só você passar uma massinha, dar uma lixada com a lixinha de lixar massa e lixar ferro, e daí depois você vem com um acabamento aí, um fundo preparatório, e depois a tinta em cima e vai ficar perfeito o seu serviço. É claro que não vai ficar com aquela perfeição da esmerilhadeira, do acabamento com a esmerilhadeira, com disco flap e tudo mais aí, mas vai ficar bom o seu serviço. E o mais importante, se a solda foi bem feita, igual
a gente mostrou aqui, uma solda bem feita assim, com a boa penetração, o seu móvel vai ficar resistente e não vai oferecer risco para quem comprar ele. Oi pessoal, eu sou a Larissa, que cuido da parte da madeira. E como vocês podem ver, a minha voz ela não tá sincronizada com o vídeo, porque, gente, a gente gravou e só depois que a gente tinha gravado, já tinha colocado a madeira no banco, já tinha finalizado tudo, que a gente foi ver que o vídeo não tinha saído o áudio. A gente teve um problema com o microfone, um problema técnico aí com o microfone, e não saiu o áudio no vídeo. E aí não tinha como regravar de novo, não tinha como fazer mais nada, então eu vou mostrando, vai passando as imagens aí, eu vou falando para vocês o que tá acontecendo. Então, para esse banco, a gente utilizou essa madeira de pinos, tá? Como vocês podem ver, ela tem uma espessura maior. Tá vendo que a espessura dela é maior? Então a gente chama ela de prancha. Quando a gente vai comprar, pedir ela na madeireira, a gente chama de prancha. A gente fala, eu quero uma prancha de pinos. E aí eles sabem que ela vem com essa espessura maior. Geralmente ela vem em torno de 3, 3,5 de espessura, tá? Depende do lugar que você compra. E é diferente das outras madeiras. As outras madeiras de pinos comum que a gente compra, ela vem com 1,7, 1,8. Nessa madeireira que a gente tá pegando agora, ela vem com 2 de espessura. E ainda assim não chega a 3, né? Então, dependendo do que a gente vai fazer no caso do banco, essa espessura maior de 3 centímetros aí, ela facilita bastante na questão do peso, né? Ela aguenta mais peso. Além de ser também para um banco, ela fica esteticamente mais bonita. E eu vou mostrar para vocês por que é que ela tá desbastada, como vocês podem ver de lado aqui, que aconteceu, que eu tive que desbastar bem a pintura dela, esse acabamento aí do lado. Então, pessoal, como vocês estão vendo, eu tomo o maior cuidado na hora de pintar, mas eu deixei o verniz escorrer. Eu sempre tomo bastante cuidado, mas depois que eu tinha pintado, que tava secando já a peça, que eu olhei, eu vi, ó, tá vendo esses corridos aí do verniz? O verniz escorreu e o verniz tingido, ele marca muito quando ele escorre. E aí não tem como entregar uma peça assim para o cliente desse jeito, porque isso compromete a qualidade da nossa peça, né? O cliente ele vai olhar um negócio desse, ele não vai querer pagar o valor que realmente vale, porque não fica legal, não fica bonito, ficou muito marcado. Só de você bater o olho você já consegue enxergar que ficou ali esses escorridos aí do verniz. Sem falar também que isso compromete a qualidade do seu trabalho, né? E as pessoas vão... Isso pode passar de boca em boca. Nossa, essa peça aqui, alguém olha e vê o escorrido e fala, nossa, onde você comprou essa peça aqui? Ah, eu comprei em tal lugar, comprei com fulano. E aí isso vai comprometendo, né, sua integridade, né, a integridade do seu trabalho. Então, tem que refazer, né? No caso eu tive que refazer, então eu tive que lixar, desbastar bem a beirada, porque ficou marcado, e aí para tirar essa marcação do verniz não foi fácil, então eu tive que ir desbastando bastante para conseguir tirando essa parte aí do escorrido. Bom, a preparação da madeira, pessoal, foi a mesma que vocês que acompanham o canal já sabem que a gente faz aqui. Então eu uso a rota orbital para estar fazendo o lixamento da madeira, né? Porque é importante você fazer o lixamento da madeira antes da aplicação aí dos produtos de finalização. Então a gente faz, nesse começo eu vou lixando aí nessa direção perpendicular aos veios da madeira, tá? E aí eu vou lixando até chegar no final, e aí depois eu venho lixando na direção dos veios da madeira. A última lixada que eu dou, então, primeiro nessas lixas de granulometria maior, assim, menor, quer dizer, né, que é mais grossa. Então eu vou fazendo nesse sentido, tá? Primeiro perpendicular ao veio da madeira, depois na direção mesmo dos veios da madeira. E eu vou fazendo aí todo esse lixamento, vou passando, começo com uma lixa aí de um grão mais grossinho, né? E vou indo para as lixas de grãos mais finos, até ter um acabamento desejável, aquele acabamento que a gente tá pronto para estar recebendo aí os produtos de finalização. E você percebe que tá na hora já de vir os produtos, quando você passa a mão, você sente que a peça realmente ela tá lisinha, tá parecendo um espelho. Logo depois, então, do lixamento, eu já vim com a aplicação do verniz. E como essa peça, gente, né, essa pranchinha aí de madeira, ela não tava branquinha, né, ela tava com algumas manchas e tal, e pra ficar tentando tirar essas manchas ia dar muito trabalho, pode ser que nem saíssem todas. Eu escolhi estar aplicando nela um verniz tingido, e eu escolhi essa cor embuia, porque ele é mais escuro, então, e para que pudesse tampar qualquer imperfeição que tivesse aí na peça,
e que ficasse uma cor mais uniforme. Pra tá aplicando, gente, vocês podem estar utilizando tanto o pincel, como eu tô usando aí, ou pode estar utilizando também o rolinho também é muito bom. E aí você pode usar o pincel só para fazer os repasses. Mas eu preferi passar com o pincel logo de cara aí, né, de aproveitar e fazer toda a aplicação direto com o pincel, que também fica muito bom, ó. Vocês viram que a madeira ela tá chupando bastante, né, o verniz, ó. Eu passo, ela já vai chupando bastante. E esse foi o resultado, pessoal, da primeira mão do verniz, a primeira aplicação aí da mão do verniz. Dá pra ver que ficou legal, só que fica visível, né? Fica bem nítido que precisa estar passando uma outra mão. Mas entre cada demãos, para estar garantindo aí um acabamento de qualidade, a gente sempre faz um lixamento. Entre uma demão e outra, a gente faz o lixamento. Então, nesse caso aí, essa era a segunda demão, tá, gente? Que eu já tinha passado a segunda demão. Antes de passar a terceira, eu fui pro lixamento, então. E só lembrando que entre cada demãos, né, cada lixamento que a gente vai fazendo, a gente vai utilizando uma lixa de granulometria mais fina, tá? Maior aí. E a gente vai vindo com uma lixa mais fininha e vai passando ela inteira na peça antes de estar aplicando a outra demão. Essa então, pessoal, foi a terceira demão de verniz que eu dei na peça. A terceira e a última, né? Era para ter sido a última na peça inteira. Só que, infelizmente, olha, eu fui até tomando cuidado para não deixar escorrer. Depois eu olhei, verifiquei do lado, mas ainda assim, acho que ficou alguma parte, deve ter ficado com um acúmulo muito maior ali de verniz e acabou escorrendo. E aí, então, em cima acabou sendo realmente, né, a última demão, só que do lado eu tive que reaplicar novamente o verniz. Pessoal, olha, aqui tá a nossa madeira finalizada, olha, já finalizei toda ela. Aquela parte que tava escorrido, tanto aqui na parte da frente quanto lá atrás, consegui tirar. E ela ficou linda, gente, ela tá com um brilho, pena que no vídeo não aparece tanto, mas ela tá com um brilho muito bonito. E ela também tá lisinha ao toque. Eu passo a mão, tô sentindo ela toda lisinha. Ela tá bem bonita. Esse daí é a parte da estrutura do banco, tá? O metalon, para vocês estarem vendo como é que ele ficou. Aí do lado tá a madeira, já finalizada também. E aí também tá essa peça de metalon, né? A estrutura do banco já finalizada. A nossa intenção toda vez que a gente faz é fazer com que a peça ela pareça uma peça única, fungida, que a pessoa não consiga ver as emendas. E o banco deu certo aí. Só a parte de dentro, né, a parte que não fica visível, a gente tenta não lixar porque quanto mais você lixa a solda, menos peso ela aguenta, né, diminui a resistência, mas aí por fora tá parecendo uma peça única, fundida. Então é o nosso banco já finalizado. Ele ficou bem bonito, como vocês podem ver, ele ficou bem bonito, ficou lindo, eu amei. E ele também aguenta aí tranquilamente 3 pessoas em cima dele, né? E ele tá então, como a gente já disse, né, num perfil de metalon 30-30, numa pranchinha aí de pinos também, com espessura de 30. Ele tá pintado na cor embuia madeira, um verniz tingido aí na cor embuia. E o metalon tá pintado no preto fosco. Todas as peças que a gente faz, né, a grande maioria delas, a gente sempre pinta no preto fosco. E esse é o resultado final.